Fala galera, estamos aqui inaugurando o nosso podcast, né? Um podcast que está aí, estava no papel há muito tempo e agora a gente conseguiu dar prosseguimento nesse projeto aqui que eu espero que vocês gostem. A ideia desse podcast é justamente trazer para vocês os bons papos que eu tive na vida com as pessoas legais que eu conheço, com as pessoas que eu quero conhecer, que eu gostaria de conversar, tá? E a gente está fazendo aqui do jeito que dá mesmo. No começo está um pouquinho bagunçado, é microfone diferente, eu estou no meu escritório, então vai ter barulho de cachorro latindo, de carro passando, de carro buzinando, né? Caminhão de lixo, mas eu garanto para você que isso não vai atrapalhar nosso papo, porque o convidado de hoje é incrível e não poderia ser uma pessoa diferente, tá? É alguém que todas as vezes que eu converso com ele, o nosso papo é muito bom, o nosso papo é muito legal. E hoje a gente vai falar com o doutor Kurt Remani, né? Para os íntimos, Remanão. Remanão, meu amigo de longa data e meu primo também. É um cara que eu tenho, um parceiro que eu tenho como irmão na vida. E ele é muito bom e muito referência hoje na sua área, tá? É complicado eu rasgar elogios desse cara, então eu vou deixar que ele se apresente para vocês terem ideia do currículo do entrevistado de hoje. Remanão, como é que você tá, meu amigo? Bom te ter aqui, viu? Igualmente, é Apresente-se bom pra estar galera. aqui. Pessoal, tudo bom? Obrigado, meu querido primo, por estarmos aqui. Estou feliz. Sou psicólogo e professor e pesquisador também. Doutor de verdade. Doutor, fiz o doutorado, não é? E sim, sou doutor. Você atende muitos pacientes com depressão, né? Eu acho que você tem até, inclusive, cursos e palestras voltados a essa área. Essa especialidade foi sua tese de doutorado, não foi isso? Sobre os tratamentos do transtorno depressivo maior, acertei? Não é esse o Exato. termo correto? E você me ajudou, inclusive, está lá na minha dedicatória. Se vocês olharem minha tese, está É lá verdade. citando esse engenheiro, Não ganhei R$ 1. mas ganhou uma citação. Poderia ser até melhor a citação, mas tudo bem, não vem ao caso. Não vamos lavar os pratos aqui, né? Ganhei uma nota de rodapé na tese de doutorado dele, mas foi bom, foi da hora foi incrível. Foi incrível porque realmente quando o cara é de exatas, né? Eu sou engenheiro civil. Quando um cara é de exatas, ele auxilia no estudo fora da área dele, é um negócio surreal, é realmente uma expansão de domínio ali, uma expansão de conhecimento. E eu me lembro que foi bastante emocionante para mim. Obviamente, nenhum dos pacientes são identificados no Sim, estudo, claro. por uma questão, você seguiu todos os protocolos de ética, mas eu me lembro em um dos modelos de terapia, você pedia dos pacientes para escreverem uma carta para si mesmo. Sim, sim. E à medida que a terapia ia se desenvolvendo, e os pacientes iam melhorando, né, de determinadas terapias, eu lembro que as cartas iam mudando o tom, iam ficando mais felizes, as pessoas elas iam se perdoando. Exato. E eu me lembro de uma moça, como ela se refere a si no gênero feminino, né, que em determinado momento as cartas dela não mudavam o tom de tristeza e em determinado momento não tem mais carta, né? E aí eu perguntei para você o porquê, você me deu uma notícia triste. Eu lembro disso até hoje, isso realmente me tocou profundamente. Cara, depressão tem cura? Olha, cura não, a gente não fala o nome cura para doenças mentais. Por quê? Porque entende-se cura como a remoção completa de uma condição, de uma doença. E nos transtornos mentais, entende-se que uma vez que a pessoa tenha depressão, transtorno depressivo maior, o nome é correto, depressão, a gente fala, né? Mas uma vez que a pessoa tenha atingido a remissão, a recuperação de seu caso, dos seus sintomas, ela é ainda vulnerável a apresentar outros episódios. Então ela está sensibilizada organicamente, cerebralmente, de modo que a gente não fala de cura por isso, porque existe uma chance de ela apresentar um novo episódio depressivo posteriormente. Então a gente não usa o termo cura por esses motivos e também por uma questão histórica, que as doenças não se tinha tão claramente a ideia de doença mental como se tem hoje. Então,
a ideia de doença, de saúde, parte mais das ciências, digamos assim, biológicas. Ok. E os transtornos mentais vêm por uma vertente que se destaca um pouco da área biológica. Tudo é biológico, tudo é químico, a gente discute muito isso. No fundo, tudo é biológico, químico, célula, né? Só que o hiato entre a causa, a etiologia de uma doença mental não é tão próxima quanto o vírus que entra aqui no meu Uma gripe, por organismo, de uma exemplo, gripe, né? Não é tão... exatamente. Mas isso também é um paradigma que está mudando. As doenças geralmente têm etiologias não conhecidas. Esclerose múltipla, por exemplo. Verdade. Paralisia de Bell, que é aquela que a pessoa, que uma parente nossa até teve Oi, recentemente. beijo mim, cara torta. Olha isso. Não podia falar da... É claro que pode. Não pode. É claro que pode. Ela se recuperou, hein? Ela se Mas não se recuperou. sabe ainda. Eu não sei, porque tem também, gente, eu tenho um nome, tem doenças, condições, transtornos. Tudo isso a gente pode colocar num bolo de doença. Mas elas são complexas, não dá para saber qual foi a causa exatamente. Exatamente. Cara, legal. Eu me lembro também de um caso muito interessante, porque você tem uma gama de pacientes com ideações suicidas, né? Você trata muito desse tipo de paciente. E eu me lembro de um caso, de uma vez a gente estava em Salvador e de repente seu telefone toca e você sai da conversa. E aí você atende um paciente, era um paciente, você atendeu num tom de calma absurdo, num controle da situação. E quando volta para a mesa, vocês pedem desculpas pela ausência e depois diz que era justamente um paciente que estava com esse tipo de problema. Cara, eu achei aquilo de um profissionalismo absurdo, porque não é qualquer coisa que se fala para alguém que te liga e fala que vai se matar, né? O que nós não podemos dizer para uma pessoa dessa, quando a pessoa ela manifesta algum tipo de dessa, porque a maioria das vezes ela nem manifesta, né, a interesse em se matar, ela tá aquilo internalizado para si. Sim. Tem algo que a gente não pode dizer para um tipo de pessoa dessa, porque eu acredito que uma vírgula fora no lugar é corda no pescoço. Boa pergunta. É claro que a gente. Primeira coisa, se eu estiver sendo muito prolixo, você me corta e traz aqui de novo para o eixo. Mas, primeira coisa, né? Alguns profissionais estão mais. Dedicam mais tempo fora dos 50 minutos de terapia, de uma hora de terapia, para poder dar um suporte para pacientes muito graves. Isso é parte de um tipo de terapia que tem suporte científico. Então exige-se, se fala até em coterapeuta, ou terapeuta para riscos específicos. E tem uma série de ciência, a gente pode, se você quiser, a gente pode falar disso depois, que explica esse procedimento, né? E aí eu voltei naquele dia, a gente estava junto, obviamente não falei de nada, mas comentei que era uma paciente com um grave problema, assim, de pensamento autolesivo e de ideação suicida, né? É um tema sensível, hein? Não sei como é que vai ficar aqui para... Fica à vontade. Mas é um tema importante. Muito importante. Porque as pessoas estão muito afetadas por esse tipo de problema, né? Ideação suicida, pensamento sobre tirar a própria vida, enfim. Infelizmente isso tem se tornado mais frequente. Mas voltando aqui ao eixo, não existe exatamente, não é uma ciência exata, e não vou falar aquela palavra exatamente, não existe essa fórmula do que não falar para uma pessoa deprimida, né? Ou com uma pessoa que está em risco de vida. Não existe uma formulazinha pronta. Mas, por exemplo, os protocolos internacionais dizem, tem uma estrutura até de o que fazer. Primeiro você vai ter que ser muito empático com essa pessoa. Porque entende-se, existe um pressuposto de que ela escolheu esse caminho por falta de opções, por um déficit de resolução de problemas, por um déficit na regulação do afeto. As pessoas que têm esse desfecho, elas estão tomadas por uma dor imensa. E a opção suicídio é uma forma de fuga da dor. Você fala em dor, né? Quando a gente pensa em dor, remete-se à dor física.
Que tipo de dor um paciente com depressão sofre? Dor física, respondendo. As pessoas Física com também? depressão têm mais dores físicas, dores musculares, sem causa aparente. Por exemplo, se eu cortar aqui minha mão, eu vou sentir dor e tem uma lesão. Sim. Eu posso machucar e tem uma lesão. Mas alguns tipos de doenças neurológicas produzem dor sem uma lesão específica no local. A lesão, a alteração que produz dor estaria digamos assim, nas terminações nervosas, na sinalização para o cérebro, na resposta cerebral que tem uma entrada Da sinapse. Né? da sinapse, tem uma entrada de estímulo e tem uma resposta, uma devolutiva de estímulo. Então pode ter uma alteração nesse circuito. E pessoas com depressão estão mais sensíveis a sentir dores musculares, fadiga, sintomas vegetativos, perda de apetite, sintomas gastrointestinais, dores de cabeça. E agora eu sei aonde que você quer chegar. Você quer chegar na dor emocional. A dor emocional dói. Algumas pessoas dizem que tem uma dor no meio do peito. Outras pessoas dizem que tem um oco que dói. A sensação de dor acontece em todas as pessoas com depressão? Não. Mas também não é a minoria. Acontece em boa parte das pessoas que têm depressão grave. Mais dores, mais sintomas somáticos. Imagino que seja super complexo tratar isso, porque varia de paciente para paciente. Né? Qual foi o seu paciente mais difícil? Só voltando um outro detalhe, para quem não sabe, Iago, existe uma coisa na ciência que quando a gente faz um trabalho científico, não é uma pessoa só que faz. Inclusive, nem é recomendado que seja uma pessoa só que faça. E eu pude pedir ajuda para ele contabilizar os dados, para ele fazer cálculos. A ciência, alguns vão dizer até que não se faz ciência sem números, para a morte de algumas correntes. Mas não é bem assim. Existe ciência sem número, mas nesse caso a gente estava fazendo ciência com números. E o Iago estava me ajudando na quantificação de alguns padrões. Não é nada errado de forma alguma. E ele é engenheiro e tem um ótimo senso de análise. E ele me ajudou nessa categorização. E aí, uma das pessoas lá, eu não sei se você vai se lembrar também, ela começou a terapia com dor, e uma das coisas mais surpreendentes para mim foi que na carta final que ela escrevia para mim, para ela mesma, assim, era uma carta para... Ela disse, eu não sei o que aconteceu, minha dor no joelho sumiu. Olha que legal, interessante. porque ela Eu me arrepio. E não era por medicamento, porque eles estavam já em medicamentos há pelo menos 2 meses. Isso não estou dizendo que o medicamento não funciona de forma alguma. Eu estou dizendo que a gente excluiu a variável que pode não é. Inclusive pode nem ser a terapia em si, mas é um dado não numérico que indica que as pessoas percebem menos dor. Essa dor no joelho sumiu. Então, e quando ela fazia os exames, não tinha lesão no joelho. Era uma dor, se eu não me engano, chama neuropática, não tenho certeza. Que está associada com variáveis psíquicas, né? Sim, e voltando à pergunta, Sim, voltando à pergunta. Qual foi o seu paciente mais difícil? Então, eu não gosto de usar muito esse termo difícil, porque é estigmatizante. Né? Se você quebrar o braço, ninguém vai falar, oi, quebrou o braço. Você vê que tem algumas pessoas que vão falar que, seu idiota, quebrou o braço, vai, mané. Né? Mas na doença mental, estou com depressão. É estigmatizante. Isso é falta de Deus. Que ela é uma pessoa difícil. Ou que é uma pessoa difícil, ou que é uma pessoa que não... É uma fresca, é rica. Essas coisas que pioram o quadro. Animada, entendi. Não, então, quando a gente fala é um paciente difícil, tudo bem, a gente usa a linguagem, mas a gente está dizendo que é um paciente que é complexo, que tem camadas, que tem várias condições, tem complicadores. Então, difícil não é um termo politicamente correto para tratar com esses pacientes. Eu acho que é legal porque fica a dica até para quem está assistindo a gente, né? Alguma mãe que tem uma filha que passa por isso, ou uma filha que tem uma mãe, né? Dizer, minha fulana é difícil de lidar, né? Então, para esse tipo de gente, esse é um termo estigmatizante, né? Sim, e não é político, é
científico. As pessoas com transtornos mentais têm maior sensibilidade a algum tipo de comentário, alguns tipos de comentário, tá? Machuca, não sabe o quanto que machuca, dói. Sim, que já são pessoas naturalmente sensibilizadas ali A pela crítica. condição dela, né? É interessante isso aí, por exemplo. Imagine que você ache que todo mundo tende a não gostar de você. E um dia eu não te dei bom dia, eu passei direto. Então você pensa, rapaz, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele está chateado comigo? Então, pequenos sinais podem ser muito fortes. Imagine esse, né? Problemático, essas coisas pioram. Nós Qual temos é, dados de que isso é ruim, isso atrapalha. qual é a diferença de depressão para borderline? Ou é a mesma coisa, ou Não, não é diferente? são diferentes. Então, primeiro, o transtorno depressivo maior é um transtorno do humor, um transtorno afetivo. Ou seja, você tem, de forma mais exuberante, uma alteração de alguns componentes emocionais, principalmente a tristeza, a apatia, a desesperança e o desânimo. Esses são os componentes centrais da depressão e que são duradouros. É este o, digamos assim, círculo, né? Digamos assim, o escopo da depressão. Mas a tristeza, ela é um sentimento natural do ser humano, né? Quando Ainda que a bem. tristeza, ela sai de algo normal, natural, por exemplo, meu pai faleceu. Naturalmente, eu vou me entristecer, né? Se eu tinha um vínculo ali afetivo com ele. Mas quando que isso deixa de ser... Mas também pode ser um gatilho para depressão. Sim, Algumas pessoas entram em depressão com luto. com luto, exatamente. Quando que deixa de ser uma tristeza natural, né, por algum acontecimento, uma fatalidade na vida da pessoa, para um comportamento depressivo, uma tristeza ocasionada por depressão? Como é que diferencia? E como é que vocês conseguem diferenciar isso no paciente? As emoções têm uma duração limitada. As emoções passam. Verdade, ninguém fica com raiva para sempre, né? As emoções passam. A alegria passa. Você não fica, Sim. hoje a gente está aqui alegre, satisfeito, mas daqui a alguns dias, essa emoção de satisfação, esses sentimentos, eu estou tratando aqui como sinônimos, emoções e sentimentos, mas algumas pessoas, alguns autores Mas diferenciam, fica fácil para a gente fica mais entender. fácil, né? Mas emoções têm uma duração limitada, elas passam. Então, quando a gente até fala, dorme que passa, tem um fundo de verdade nisso, né? O senso comum preparou a gente bem nesse sentido. As emoções passam. Mas a depressão, além da tristeza profunda, ela não passa. Ela dura. E dura não só 2 dias. Ela dura semanas, meses. E junto com a tristeza aparecem outras características: cansaço, ideações suicidas, um prejuízo no funcionamento. Inclusive, a depressão é uma doença terrível, porque ela tira a sua capacidade de realizar coisas. Não vir aqui, por exemplo, poderia ser uma manifestação da depressão se eu tivesse extremamente cansado, desanimado, desesperançoso. Então, isso atrapalha a vida da pessoa. Então, na verdade, ela atrapalha o meio social, a sociedade como um todo. Porque a depressão, ela limita a produção das pessoas. Nós chamamos isso de. Nós chamamos a depressão, nós categorizamos a depressão como um problema de saúde público. Um problema, inclusive, econômico também. Não tem como desvencilhar, mas é um problema econômico. Na construtora, a gente faz a análise de produção das pessoas. E é claro que lá ninguém está apto a diagnosticar ninguém com depressão, né? Mas, como a gente sempre bate um papo com o pessoal, uma pergunta muito comum na obra é como vai a vida? E eu comecei a associar as respostas negativas à queda de produção. Sim. Então, numa determinada fase de execução de reboco, eu comecei a... Eu tenho esses dados, inclusive, se você quiser, eu posso te apresentar. Gostaria de ver. E a produção deles diminui quando eles estão com problemas familiares, quando eles estão com problemas financeiros, É isso mesmo. quando eles estão com problemas conjugais, tá?
É nítido. Realmente não estou dizendo que algum deles tinha depressão, não sou apto a dar esse diagnóstico para eles. Tá? Posso falar uma coisa que vai explodir sua mente? Eu espero, né? Tem expectativa, mas não sei se vai explodir sua mente, mas é uma coisa que quando você corta o dedo, você consegue trabalhar com aquele braço do mesmo jeito? Não, me limita. Por quê? Por que que você para? Primeiro que se você trabalhar, dói. Dói. Então, qual é a função da dor ali? Você consegue pensar dessa forma? Ela é realmente fazer com que você pare para se recuperar. Né? Exatamente. A depressão tem esse mesmo mecanismo. Então a Então, pessoa para, que é uma tentativa cerebral do organismo se recuperar. Só que às vezes ele não se recupera. E aí nós temos a doença, depressão, o transtorno, quando ele perdura. explodiu. Não tanto, Explodiu né? minha cabeça. Estou lendo aqui seu Explodiu. rosto, Explodiu. mas foi Me interessante, fez, não é me fez interessante? viajar. Isso é verdade. Eu nunca tinha pensado, na verdade, nos transtornos psíquicos e psicológicos nesse ângulo, né? Verdade. Você já contabilizou quantos pacientes você já teve? São muitos, né? Imagina. Eu já Você tem uma- contabilizei já uma vez. Parou de contar em quantos já? Porque às vezes essa contagem não é tão. Muito boa essa pergunta, porque eu acho interessante para o público também. É, esses dias eu escutei, doutor Fulano, um ortopedista, atende 40 pessoas no dia. Estou dizendo que é bom ou ruim, não, mas existe uma contabilização. Sim. Sim. Mas assim, eu acho que. E tem aquelas pessoas que procuram e não dão conta. Mas assim, eu posso vou colocar por baixo, talvez uns 300 pacientes. Uns 300 Eu pacientes. tenho 13 anos, 14 anos de formato. E disse, são 3 Só centenas que de pessoas. mas é uma conta, tô falando números brutos, né? Se eu olhar, quando eu gravava no celular, tinha assim 700 números de celulares, desde quando eu comecei lá em 2011, que tem hoje em dia. Quantos você já salvou do jeito que aconteceu com Eu não aquele gosto de paciente? dizer isso, que eu salvei. E sem Se o nenhuma, cara ia se matar sem, e você evitou, você salvou o cara. bom, eu posso dizer, não gosto de dizer isso, porque não sei como que pode soar, mas eu posso dizer o seguinte, em detalhe, eu não ajudei todos, porque essa é uma particularidade dos tratamentos, que Isso te algumas afeta? pessoas não. Isso até me deixa feliz em comunicar, por um lado. Eu gostei da sua pergunta também. Me afeta, porque dá um senso de incompetência. Mas, por outro lado, por exemplo, a dipirona não cura todas as dores de cabeça, não tira todas as dores de cabeça. A terapia também é um tratamento, não cura, né, todas as pessoas. Algumas pessoas não respondem à terapia. A terapia falha para algumas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, fico feliz de já ter ajudado as pessoas a terem vidas mais significativas, construir histórias de recuperação. Eu fico feliz por isso. E há algum tipo de terapia? Eu sei que há vários tipos de terapias, né? Há algum mais eficiente que o outro no tratamento da depressão? Ou o importante é que a pessoa faça a terapia independentemente do método do profissional? Essa é uma discussão muito recente no Brasil. Mas essas respostas já existem desde a década de 50, talvez. Existem quando você testa do jeito que é para testar. Assim como testa uma vacina, a gente testa a terapia, né? A psicoterapia. E existem algumas terapias que funcionam melhor do que outras. Não tem como dizer. Nas médias, nas populações, nos grupos afetados. E essas terapias geralmente são terapias cognitivo-comportamentais para depressão, né? Porque existem outros transtornos também, transtorno de ansiedade generalizada, mas geralmente são terapias cognitivo-comportamentais, terapia de ativação comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapias psicodinâmicas, mostram que funcionam também. Agora, sabe o que não funciona? Uma terapia não diretiva, em que você apenas escuta. Existem essas terapias. Tanto que muitas pessoas até falam, eu fui para o psicólogo, ele não falava nada.
Para pessoas deprimidas, esse tipo de terapia parece não ser tão boa. As pessoas precisam, elas se beneficiam de abordagens mais diretas. A psicanálise, por exemplo, ela se enquadra nesse tipo de terapia ou não? Tem algumas respostas possíveis, eu vou dar uma. Que tipo de terapias que A funcionam? psicanálise, ela funciona ou não para depressão? Então, o termo, para você ver como é que é interessante. Quando você fala de psicanálise, você está falando de um campo do conhecimento, assim como ciências cognitivas, teoria cognitiva. Então, é a mesma coisa. A teoria cognitiva funciona, é a mesma coisa de falar a psicanálise funciona, mas o tratamento psicanalítico funciona? Aí depende, porque ele se divide em algumas vertentes. O jeito que a ciência mais estuda a psicanálise eles chamam de terapias psicodinâmicas. E eu não sou um estudioso dessa abordagem, mas ela tem alguns princípios da psicanálise. Ela funciona, mas as evidências são questionáveis. Há um embate na psicologia. Eu não sei se eu que fui influenciado por algumas mídias que eu estudei, mas há um certo embate entre psicanálise e outras terapias. Né? Algumas pessoas, inclusive, que afirmam que psicanálise não funciona, Sim. e etc. e tal. Qual é a sua opinião sobre isso? Opinião, Opinião. Papo. Eu não quero saber do Dr. Kurt Hemany. Hemany. Minha opinião é que, como uma abordagem, no fundo, as psicoterapias são intervenções interpessoais. Como uma intervenção interpessoal, ela vai ter um efeito. Traduz isso para dona Neide, de 60 anos, que está te assistindo. Para dona Neide é o seguinte: talvez algumas terapias psicanalíticas, psicodinâmicas possam funcionar para você, mas não é a primeira recomendação. Essa é o que o dado diz, né? Na vertente das práticas baseadas em evidência. Por exemplo, é análogo, gente, eu falo isso sem nenhum pudor, embora algumas pessoas seja difícil de ouvir para alguns colegas, né? Por exemplo, voltar ao exemplo da dipirona, né? A dipirona funciona? Depende da sua dor e qual é a sua dor, né? Existem algumas evidências para depressão mesmo. Terapias psicodinâmicas parecem funcionar, mas elas não têm tanta evidência em termos de cumulativos, de quantidade e de qualidade quanto terapias cognitivo-comportamentais. Entendi. Legal você falar sobre terapias comportamentais, porque eu sou um autodidata, né? Obviamente, não nada que chegue perto de um profissional formado, mas o legal é que funciona. Eu estava testando alguns métodos com minha filha e Sim. funciona muito, cara, psicologia comportamental. Uhum. Né? Por que as escolas não implementam isso? As escolas implementam. Como? Eu não sou estudioso das intervenções psicopedagógicas, mas elas implementam sim. Agora, o quanto que é empiricamente sustentado, eu não sei dizer. Ou o quanto que é... Porque tem duas vertentes também para as pessoas, para a dona Neide entender. É importante isso. Existem coisas que são testadas sistematicamente, de modo que você disse, né? Fizemos 100 testes e desses 100 testes, 90 produziram o efeito desejado. E existem práticas, intervenções, que não são baseadas em teste, são baseadas em teorias, são baseadas em formas de pensar o mundo. Então, eu não sei o quanto que essas práticas baseadas em evidências são utilizadas, a extensão, mas que são. Tá? Não sei a extensão delas. Entendi. Parece que não tanto quanto nós gostaríamos. Aliás, parece que bem menos do que gostaríamos. Um dos últimos livros de psicologia que eu li Acho que sei qual foi. foi um muito interessante, que foi recomendação sua, que foi sobre gênero.
Ah, sim, não é bem de psicologia, né? Mas entra. Sim, Seria. vamos próximo, né? Porque eu acho que o nome do livro é Porque Somos Como Somos ou foi Eu não Porque lembro agora o Somos nome. Diferentes? Acho que é porque eu acho que foi isso, É porque alguma somos coisa assim. diferentes. E tem um negócio legal lá, que é mais ou menos que é um experimento, e eu adoro esses experimentos, né, de psicologia, porque mostra que a gente não está tão distante dos outros animais. Há um comportamento básico ali, né, Vou que procurar o rege nome a do livro. maioria dos animais, Obrigado. dos animais mais inteligentes, né? Parece haver comportamentos gerais. E era a questão do gênero, né? O teste de gênero, de comportamentos de gênero em macacos. E eles separaram macacos filhotes em dois grupos e ofereceram para eles o grupo de macacos machos e o grupo de macacos fêmeas. E colocaram na sala um monte de brinquedos, né? Carrinhos e bonecas. E olha só que legal. Naturalmente, as macaquinhas fêmeas pegaram as bonecas e Sim. os macacos machos se interessaram pelos carrinhos, né? O que explica isso? Eu só estou procurando o nome do livro, que é muito importante, é um serviço de utilidade. Cara, o livro é muito bom. O Esse livro é porque, livro assim, diferentes. desmistifica algumas coisas, né, sobre o que depois que você vira pai, esses são assuntos no século XXI, em pleno 2024, que você tem que se inteirar sobre eles, né, para não ser vil ou preconceituoso com ninguém. E eu achei muito interessante porque o livro apresenta uma série de comportamentos biológicos, né, Sim. para indivíduos machos e fêmeas. Eu sei que gênero e sexo são duas coisas diferentes, ah, mas que o gênero não é só construção social, né? Mas o nome do livro, voltando, é esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas é Diferentes. O que os primatas nos ensinam sobre gênero, de Franz de Waal. É um livro excelente, né? Eu acho que a gente leu, Eu gostei, eu consegue tirar gostei. ao mesmo Bom, tempo. posso estar enganado, posso não ter lido Mas é uma interessante. crítica mais especializada, mas eu adorei. Esse livro vai dizer que nós somos muito mais biológicos do que sociais, principalmente em questões relacionadas à sexualidade. E essa sempre foi uma opinião minha. Eu acho que eu comecei a me interessar por psicologia pelo lado negro da força. Eu comecei lendo Skinner, Sim. né? Então, assim, Skinner alugou um triplex na minha cabeça. Ele realmente mostrou que a gente... Ele é determinista, correto? Eu também sou determinista. Eu acredito que, na verdade, após a causa primária do universo, tudo é reação. Nada mais é ação, né? E você realmente não tem controle sobre as suas decisões. E a gente vai falar sobre um tema bem polêmico chamado livre-arbítrio, Sim, né? exatamente. Um dos estudos que eu comentei com você uma vez, e a gente acabou não estendendo, não estendendo o papo, a gente teve que se despedir, pegou um grupo de pessoas e aí eles, mapeando o cérebro delas ali, ao vivo, eles pediram essas pessoas para levantarem um dos braços. Escolha um dos braços e levante. E aí as pessoas levantavam o braço aleatoriamente. O estudo descobriu uma coisa muito interessante. É que as pessoas primeiro levantavam o braço e depois o cérebro armazenava essa ação numa zona responsável pela memória e tomada de decisão. Ou seja, havia uma ilusão de que as pessoas escolheram levantar determinado braço, quando na verdade eles agiram aleatoriamente. Sim. Por fatores bioquímicos ou ambientais ali. E isso corrobora muito com a teoria de Skinner, né? Que eu não sei mais se é só uma teoria, porque há vários estudos É que uma teoria. comprovam. É uma teoria e uma filosofia que deu origem a uma ciência chamada análise do comportamento. E essa ciência deu origem a algumas psicoterapias, várias. Por isso que a pergunta sobre psicanálise é muito ampla. É a mesma coisa. Isso é legal. Você é determinista? Eu não sei se eu sou determinista, mas eu gosto muito das filosofias deterministas. Se você puder, se você veio de camisa preta, e determinismo não é destino. São duas coisas diferentes. É. O que é determinismo? Filosoficamente, tudo que você faz tem N causas, ainda que você não descubra
quais são as N causas, mas tem. Então, é um sistema hermético, tá? Havia uma sequência de eventos, por exemplo, se eu jogar essa tampinha, né? Vou simplificar aqui o conceito, eu já li muito sobre, mas se eu jogar essa tampinha aqui, não vou fazer isso, naquela direção, e você não fizesse nada, ela ia provavelmente cair da mesa. Então, não tem, se nada acontecesse, Não havia outra possibilidade. não haveria outra possibilidade. Ao mesmo acontece com o comportamento humano. Só que a gente, por sermos, no momento, os únicos hominídeos, se eu não me engano, nós somos os únicos hominídeos vivos, porque existiam outros. Há 50 mil anos atrás, tinha mais uns 4 aí, Exatamente. amiguinhos da gente. Foi o quê? Homo florensis, Neandertales, Neandertales, Neandertalins, o raio de Aubergenses. sim. E tinha outros aí. Se a gente voltar a 15 mil anos, biologicamente existe uma base para você falar de raça. Não sou biólogo. Raça no sentido de há um grupo da mesma espécie, mas que compartilha certas características distintas daquele outro grupo ali, por exemplo, rosto, cor da pele. Só que o termo raça hoje não é mais... Primeiro, tem uma questão política. O Hitler fodeu tudo. Não sei se foi o Hitler ou se foi... Na verdade, não. Antes dele havia um movimento eugenista. Não é Sim, isso? No exatamente. Brasil, inclusive, muito forte. Muito forte o movimento eugenista que realmente queria categorizar as pessoas assim como nós fazemos com os animais. É isso? Então, exatamente. Eu não sei o quanto que a gente fugiu do assunto, você me puxa novamente, mas o que eu quero dizer existe sobre o determinismo, exatamente. Então, você está preso à sua história de vida, sua história genética e suas características, a sua história cultural também. Então, resumindo, você está preso à sua história de vida, à sua história biológica e sua história cultural. Eu acho que o que assusta as pessoas é justamente esse termo, você está preso. Porque a gente associa isso com algo ruim. Mas se você parar para pensar do ponto de vista filosófico, ele é meio que libertador. Olha que paradoxal. Porque me livra da culpa de eventos que estão fora do meu controle. E aí entra um problema filosófico, que é o seguinte: se o universo for determinista, ninguém é culpado de nada. Exatamente. Você vai ser responsável pelos seus atos, mas você não é culpado de nada. E não é que a gente colocou isso dentro de uma terapia, essa forma de ver, lidando com o determinismo? Mas continue. Mas como é que isso impacta na sociedade? Como assim? A gente vai chamar aqui o Dr. Rafael, Sim, nosso amigo em comum. Um abraço, Rafa. O Rafa, e a gente precisa de uma mesa, esse debate precisa acontecer com vocês dois. Né? Se ninguém é culpado de nada, tudo bem, pode ser responsabilizado, mas como é que eu vou punir alguém que não é culpado de nada? Porque tudo está determinado a acontecer. O Rafael, advogado, doutor em Direito, ele poderia responder isso melhor. Mas do ponto de vista psicológico, a culpa, primeiro, é um sentimento, né? O sentimento de culpa, mas aí você está dando uma conotação mais ampla e necessária para que a gente simplesmente não saia colocando o carro, estacionando o carro em cima da calçada. Ou matando quem Exatamente. não tenha feito raiva. Não é isso. O determinismo não é isso. Agora, dentro da psicologia, a gente fala o seguinte: primeiro, a gente não exclui a culpa da pessoa. É importante que as pessoas se sintam culpadas em parte. Mas o que as emoções fazem? Elas geralmente são exageradas. Viés cognitivo. Por exemplo, se você estiver atrasado, hoje eu estava vindo aqui, cheguei atrasado, você me ligou, o que tinha na minha frente? Um carro super lento. Eu não vou culpar o carro, não. Mas a minha percepção de obstáculos fica mais evidente quando eu estou atrasado. E aí a pessoa acaba se vitimizando. Aí é o lado B. Pode ser que elas se vitimizem. Mas pode ser que não. Ou culpabilizem os outros. Entendi. O estoicismo é uma corrente filosófica muito interessante que acaba libertando as pessoas disso. Né? Não perca seu tempo, não gaste energia tentando mudar coisas que estão fora do seu controle ou do seu alcance. Né? Há coisas que você não pode mudar.
né? Então eu acho que o determinismo, ele não é aprisionador, apesar de você estar preso à sua cultura, ao seu ambiente, à sua Aham, genética. Eu acho que, na verdade, eu estou liberto aham. pelo meu ambiente, a minha cultura, pela minha genética. Eu gosto de ver por Eu esse lado. também. Há um HQ muito legal, chamado Watchmen, Sim. né? Que são os vigilantes, e tem um personagem muito da hora que ele transcende a inteligência humana, é um super-herói, enfim. E em um dos momentos ele diz pro par romântico dele que ele está deixando de ser humano. E aí ele diz, ela comenta com ele alguma coisa sobre ele virar uma divindade. E ele diz, todos nós somos marionetes. A diferença é que eu consigo ver as É, cordas. E exatamente. essa é a sensação que a gente tem quando a gente lê Skinner, né? É que a gente começa a ver as cordas. Sim. E eu acho isso muito bacana. Porque eu testei algumas coisas com minha filha. Eu espero que isso não provoque nenhum efeito colateral nela, danoso. Mas funciona muito, cara. A coisa do reforço positivo, reforço negativo, não, que ela só tem, né? Mas com certeza ela já opera por reforço negativo, desde o Sim, útero da claro. mãe dela. Sim, concordo. O Ela, próprio ambiente faz isso, na verdade, com ela, né? Mas funciona muito. E aí, eu não consigo ver diferença entre um bebê e um homem de 30 anos. A única diferença é a passagem de tempo. Ele tem só habilidades mais complexas, mas no fundo a gente é a mesma coisa ainda. sim, A mesma coisa que funciona para minha filha de 1 ano e meio funciona para tratar uma pessoa com exatamente. 60, 90 anos, 30 que seja. E eu acho isso muito incrível, cara. Mas deixa eu retomar nosso assunto aqui, para aquele papo, que é o número crescente, né? Nós estamos vendo atualmente um número crescente de jovens se suicidando, né? Há algo que explica isso? Posso fazer só uma À pequena vontade, o pontuação papo é do seu. como é que a gente transforma essa visão filosófica em. Ah, bom, eu não sou culpado de nada, como é que fica então na minha vida? Eu terminei um relacionamento, eu fiz um bocado de merda e isso me levou ao término. Então, uma das formas, você estava preso à sua história. Você não podia fazer uma diferente. Se você soubesse fazer diferente, você faria, né? Por que que eu não ajudei meu pai naquele dia? Por que que eu não visitei? Por que que eu não me cuidei mais? Você fez o melhor que você pode. Você estava presa à sua história. Não é libertador? Isso é É libertador. libertador. E isso, eu acho, isso me instiga muito justamente por ser paradoxal. Isso é libertador porque eu estava preso a Exatamente. determinadas condições. Então, ou seja, eu não havia o que fazer. Se você soubesse fazer melhor para conseguir o desfecho que você queria, provavelmente você faria. E você não sabia. Perfeito. E parece um clichê, né? A psicologia tem muitos desses clichês. Mas olha como ela tem uma base, desde a filosofia, passando pela ciência principalmente, e é transformada em uma postura interpessoal para uma pessoa. Verdade. Concordo. Então, voltando à minha Voltando pergunta anterior. ao O aumento, número de né? suicídio em jovens, cara, está preocupante. Tá muito. A psicologia conseguiu descobrir um dos motivos disso? Olha, interessante, vou te dar um dado legal. Em 2020, o fim da pandemia oficialmente foi em 2021, se eu não me engano. Você se lembra? 2022, Em acredito. 2022. Acho que foi A isso. pandemia durou de 2019 a 2022. Todo mundo começou a pensar, vai subir o número de suicídios. Os dados que eu tenho indicam que você também tem acesso, se você procurar na boa ciência, os números de suicídio não subiram durante a pandemia, mas parece que subiram depois. Primeiro ponto. Interessante, né? Há uma explicação para isso? Algumas hipóteses, nem todas testadas. A pandemia aumentou mais a ansiedade. As pessoas perderam o emprego e as pessoas ficaram preocupadas em morrer, né? Então, isso morrer, não, agora é sobrevivência. Então, aumentou a ansiedade pelo medo do seu parente que ia morrer, então, de Covid, não é? Então, a ansiedade, a preocupação aumentou e também por questões trabalhistas. Só que depois da Covid, uma série de coisas
continuaram. Houve uma mudança da cultura, os empregos mudaram, lojas fecharam. Então aquela ansiedade que ficou pode ter se transformado em depressão. E aí sim a depressão pode ter aumentado os índices de suicídio pós-pandemia. Um outro dado interessante é que nos últimos, se eu não me engano, de 2014 até 2020, aí sim voltando, né, os números de suicídio em algumas regiões aumentou e em outras regiões diminuiu. Vamos ver ainda os dados desse último ano, né? Mas há uma hipótese de que os suicídios estão aumentando entre jovens. Até porque leva tempo, né? Leva tempo. Para fazer a curadoria desses dados, a relevância desses dados, a veracidade exatamente. deles. E, inclusive... Redes sociais, né, você falou justamente uma das hipóteses é o aumento de ansiedade. Você já tinha comentado comigo que redes sociais, elas acabam gerando efeito de comparação, que pode desencadear ansiedade. Sim, exatamente. Redes sociais são uma das... uma das variáveis. Um dos perigos. Infelizmente, é uma variável que está sendo cada vez... Só nessa semana, hoje é quarta. Essa semana eu recebi, na minha assinatura lá, 3 artigos mostrando as correlações entre o uso excessivo de... Não é a gente olhar uma hora assim, né? O uso excessivo de redes sociais e prejuízo na atenção, no humor, na regulação dos afetos e nos comportamentos de socialização. Quando seu comportamento é minado, suas habilidades, suas possibilidades de se relacionar, de coletar coisas boas no mundo fora da tela, são destruídas, você tem uma chance maior de deprimir. Então, as telas, o uso excessivo de telas é uma entre várias variáveis que influenciam o desfecho de depressão, que, por sua vez, é um dos mais associados com suicídio. Ok, isso em jovens, mas e em crianças? Porque muito se discute, é um assunto bem polêmico na internet, o uso de telas, né? Limitar o uso de telas para crianças. Sim. Elas também podem desencadear transtorno de ansiedade em crianças pequenas? É mais raro, mas existe. Aliás, não vou... Perdão. Não, eu acho que eu confundi as suas perguntas com suicídio em crianças. É mais raro, mas existe. Existem suicídios categorizados em crianças a partir de 4 anos. Eu não consigo nem entender. 4 anos. É difícil, né? São dados dos Estados Unidos. Imaginar por que uma criança de 4 anos... Exatamente. Ou se tinha intenção, como é que foi isso. Mas sabe-se que a criança tirou a própria vida. Nossa. E eu não sei se dá para mandar as referências, mas tem um estudo bem amplo. Inclusive, eu posso até dizer o autor, chama Kessler, em 2002. Ele publicou um amplo estudo de suicídio nos Estados Unidos. E existe uma curva a partir da frequência, uma curva de frequência por idade, né? Idades vão subindo e o nível de suicídio vai crescendo. Começa a marcar a partir de 5 anos e chega ao seu ápice em 2 épocas da vida, dos 20 aos 30. Isso em 2002, né? Tem o quê? 20 anos? Então temos... muda muito, então a cultura também influencia nessas medidas, né? Um dos primeiros ápices seriam dos 20 aos 30, entre os 20 e os 40. É uma janela muito grande, não estou sendo tão preciso, mas parece que o ápice de suicídio é entre os 20 e os 40 anos. E o outro ápice seria dos 50 aos 60. E por que dessas pessoas que se suicidam, o maior número é de homens? A predominância é de homens? Porque o comportamento suicida ele tem um componente agressivo. E quais são, comparando o sexo masculino e o feminino, qual é o sexo com mais características agressivas? O homem. Isso é biológico. É biológico. Então existe essa vertente biológica. Uma outra vertente diz respeito à impulsividade. O sexo masculino ele é mais impulsivo comparado ao sexo feminino. Impulsivo, agressivo. Então, impulsivo e agressivo. Nós chamamos isso até de transtornos externalizantes. Tá? Agora, curiosamente, quem tem mais depressão são mulheres. Então, mesmo assim, numa proporção de até 2 mulheres para cada homem deprimido.
Esse dado eu não sabia. Algumas Então, mulheres têm mais depressão do que homens. E homens têm mais tendência a cometerem suicídio. Exatamente. Curioso, né? Curioso. Porque os homens têm mais transtornos da ordem impulsiva, por exemplo, o uso de substâncias. Transtorno explosivo intermitente. Que seria? Explosões de raiva. O pessoal está chamando de síndrome de Hulk. Odeio esse termo. Igual auto-boicotar, não sei o que lá. Esses termos não existem na ciência. A gente usa até para Síndrome de Hulk. não tem de ouvido falar? Não, nunca ouvi falar nessa. Mas o transtorno explosivo. As pessoas. Mas existe uma explicação cultural também, que homens, historicamente, trabalham e têm mais acesso a meios letais, arma de fogo, né? Envenenamento. Ferramentas perigosas, trabalho em altura. Exatamente, trabalho em altura. Então o homem está mais em contato com fatores de risco. E um dos maiores fatores de risco é o contato com o meio letal. Por isso que policiais morrem muito mais por suicídio comparado a outras profissões. Mesmo policiais. Policiais. Por quê? Mas é um trabalho, amigo. Porque assim. É terrível. Você lida com a vida dos outros, Exatamente. você vê com problema, isso tudo estressa. Você se joga na frente de um tiroteio por salários que não valem a pena. Exato. Você começa a banalizar a vida. No caso do Brasil, né? A polícia, como ela é militarizada. Então, assim, não é algo que você tem muito controle sobre querer sair ou fazer, ou com quem reclamar, ou de pedir ajuda. Não, é uma profissão que tem trabalho, vários fatores de risco, estressante. Se eu não me engano, chama salubridade, é uma profissão de risco. Não tirando o suicídio, é uma profissão de risco de vida. Exatamente. Né? Assim como aquela pessoa o eletricista que vai lá, a linha viva, que a pessoa. São empregos de alto risco. De alto risco de vida. Exatamente. Tirando o suicídio. Agora, fora isso, a maioria dos policiais são homens e eles têm acesso à arma de fogo. A meios letais, né? Não tem, é um fator de risco. Acesso à arma. Agora, tem um lugar no mundo onde mulheres morrem mais por suicídio do que homens, que é uma cidade da China em que a maioria é mulher. E as mulheres têm que trabalhar, elas que são as provedoras do lar. E elas morrem por envenenamento. Porque elas trabalham suicídio. Por envenenamento. Elas se envenenam. Elas se envenenam, porque elas trabalham em indústrias, na indústria agrícola, né? Então, o acesso a pesticidas é um fator de risco para esse grupo. Uhum. E aí é legal que você falou da questão cultural, né? Sim. Então aí é um fator cultural que faz com que esse dado, essa característica biológica acabe sendo alterada. Uhum. Porque também não dá, por exemplo, para fazer a curadoria dos dados. Por exemplo, vamos analisar a taxa de suicídio entre homens no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, os kamikazes. E aí era suicídio, mas é um outro componente. Isso. Não é o suicídio provocado por um transtorno. Provocado por um transtorno. Aí tem a ver com missão. Isso. E tem a ver com cultura, honra. Vem dos samurais. Né? Eu esqueci o nome da cerimônia. Sim, exatamente. Tem essa cerimônia. Os samurais tinham isso. Eles não viviam na vergonha. Sim, exatamente. No momento em que o samurai ele passava alguma vergonha perante a sociedade, ele tirava a própria vida para recuperar a honra. Exato. Era uma outra variável. Loucura do caramba. E existe o suicídio no curso de um transtorno mental. Bem, hoje, né? Não vou condenar, não vou julgar alguém há 300, 400 anos atrás. E lembrando que é um papo, essa é a ideia. É uma conversa pesada. Já vou ser cancelado no primeiro episódio. Mas é muito importante. Você está fazendo uns trabalhos, espero que a gente esteja falando coisas que vocês estejam entendendo. Mas essa é a ideia. Essa é uma conversa verdadeira. As pessoas perguntam isso, Iago. Exatamente. É importante falar. E esses dados sobre suicídio estão disponíveis no site da Organização Mundial de Saúde. Então vocês podem observar. Você coloca lá. É um dado público, vocês podem olhar. Inclusive vocês vão ver os locais onde existe menos suicídio. Você tem a série histórica.
É muito importante, porque isso é informação para a saúde e serve para que as pessoas se cuidem. E no Brasil, há, por exemplo, uma região que há mais. Claro, né? A gente vai desconsiderar os números, e sim as Sim, porcentagens, porque a região sul e sudeste é mais populosa que a sim. região norte, centro-oeste. Aham. Eu não tenho esse dado, mas ele existe, tá? Ele existe. Agora, esses dados podem ser questionáveis também. Por Eu exemplo, perguntei isso porque eu li, e aí você é a melhor pessoa para me responder se é verdade ou não, que pessoas que vivem em locais com menos incidência solar tendem a desenvolver mais transtornos depressivos do que pessoas que vivem mais próximas ao Equador, né? Aos trópicos. depressão sazonal, que nós chamamos de. Existe? Existe, claro, é depressão subtipo sazonal. É mais frequente em quem está nos hemisférios norte. Por quê? Interessante. Porque aí vocês vão ver que a doença não é simplesmente um vírus que entra, você tem um conjunto de variáveis. Uma das variáveis, uma dentre várias, inúmeras, eu diria inúmeras, é a incidência de luz solar. No hemisfério norte, a incidência de luz solar é diferente. Então, existem pessoas que nascem com certas vulnerabilidades biológicas e o ciclo de sono-vigília muda em certas épocas do ano. E quando você altera o ciclo de sono-vigília, ou seja, a hora que você dorme, que depende da luz e do escuro, né, das alternâncias de luz e escuro, você tem uma desregulação do humor. E aí a gente está falando de algo biológico e ambiental, né? Ó, esquina voltando para a conversa. Exato, é. Não só o Skinner, mas eu entendo o que você está dizendo. Porque também há, eu sei que a incidência solar, a luminosidade, ela influencia também características hormonais, né? Desajustes hormonais também Sim. podem desencadear Sem dúvida. depressão? Existe uma série Uma das pesquisas que eu estou conduzindo agora é justamente isso, com uma colega endocrinologista, que você pode trazê-la aqui, e que cuida dos distúrbios endócrinos. Então, olha interessante, circunferência abdominal está associada com gravidade da depressão. Pessoas com circunferência abdominal maior. É uma correlação, É uma correlação válida, estudada? válida. Agora, correlação não é causa. É isso que... Nem todas as pessoas que fumam morrem de câncer. Existe uma chance maior de que isso ocorra. O mesmo acontece com circunferência abdominal. Por quê? Eu não vou saber explicar as partes biológicas, tá? Vou começar a estudar isso, mas uma das coisas, primeiro, obesidade. A obesidade produz inflamação. Inflamação altera certas vias, aumenta a liberação de cortisol, altera o sono, altera a fisiologia do corpo. Não é só estética, não. Você tem uma série de alterações metabólicas que influenciam disponibilidade de serotonina, inflamação, sensibilidade à dor, e isso vai deixando o organismo vulnerável à depressão. Cara, você acabou com o meu sonho de morar na Dinamarca. Já não vou mais para lá. Por quê? Porque lá nós somos países nórdicos, né? Lá tem uma época do ano que Sim. é escuro durante uma boa parte, né? Mas não é determinante. Se você for para lá, não necessariamente. Que bom. Inclusive lá, eu atendendo uma pessoa de lá, de um dos países nórdicos, qual é o nome não vou lembrar o nome do país. Dinamarca, Suécia. Alguns desses lá. Vou chutar aqui Inglaterra. Que ele está bem ao norte, viu? Não é um país nórdico, mas geograficamente está bem ao norte. Aí, atendendo, ele foi lá e me mostrou como se fosse um LED. É recomendado lá que as pessoas comprem um LEDzinho que simula a luz por certas horas do dia. E, se eu não me engano, se chama cromoterapia. E existe evidência de validade. Não como um tratamento, mas como um fator protetivo. Voltando... Se eu não me engano, chama cromoterapia. E aí, associando ao que a gente falou, de realmente... Posso estar enganado, gente. Não sei se é cromoterapia... Desculpe, tá? Mas é a terapia de luz. Mas não é nada místico, é a terapia de que você aumenta a incidência. Cromoterapia é uma terapia válida. Se eu não me engano, chama algumas pessoas instalam isso, inclusive, nos banheiros, né? Elas tomam banho no escuro e o chuveiro emite determinadas luzes. Sim. É cromoterapia mesmo. E isso linka com o que a gente estava falando, do ser humano, ele realmente ser
um animal cujo comportamento base não foge dos outros. Cara, essa Claro, coisa de cromoterapia, a gente faz isso com galinha. Sim. Para estimular a produção hormonal das galinhas, a gente deixa... Pronto. Ótimo. Skinner estava certo. Não tem como duvidar do cara. Entendeu? Tem um fator ambiental ali, modifica a sua biologia, a sua fisiologia, e sua fisiologia altera o seu comportamento. Não só Skinner, os psicopatologistas, né, de forma geral, que estudaram, que identificaram esta relação. A gente é um monte de galinha. Sim. Você mesmo me disse em um dos nossos papos que eu te mostrei um rato deprimido. Sim, aquilo foi assustador. Pesquise modelos animais para depressão. Modelos animais, existe um termo técnico que é modelo animal de depressão. E um rato apresenta comportamentos depressivos. Ele fica, você não vê, ele não fala, tô triste, né? Obviamente. Claro, mas ele fica parado e para de fazer coisas. Eu vi um estudo desse com cães. Cães, cara. Sim, alguns veterinários estão se especializando cavalos. em terapias para cães. Né? Psicologia canina. Exatamente. Já é uma especialização de veterinário. Sim. Cara, que absurdo. Lógico. Quanto mais a gente... Animais deprimem também. Isso mostra que a gente é muito... e não é frescura? Não é, exatamente. Se o seu animalzinho deprime, é frescura? Não é. Então da pessoa que você ama, a depressão da pessoa que você ama, não é frescura. Cuide. Essa é a minha verdade. Na moral, se você chega para alguém que está deprimido e chama ele de fresco, você é babaca. A gente fala, ninguém fala que é fresco. Fala, claro. Diariamente das pessoas. Claro que fala. E a família não é mal intencionada, não, viu? A família está fazendo o melhor que ela pode. Isso, claro, tenta de ajudar, tentar reanimar a pessoa. E acaba entrando naquelas pérolas, né, que os depressivos sofrem. Se você se esforçar, você sai da cama. Né? Isso é realmente... Se esforce. É verdade que há um componente de responsabilidade e de esforço, mas esses componentes são feitos com assistência profissional. Não pode fazer de qualquer jeito. Meu amigo, o que esperar da sociedade nos próximos anos nessa questão de saúde mental? Onde é que você acha que a gente está caminhando? É um bom ou um mau cenário? Bom, eu vou assumir a visão do Yuval Harari. Ele diz o seguinte: é impossível prever a cultura, as alterações dentro de 10 anos, porque acontecem crises. Verdade. Ninguém sabe como vai ser daqui 10 anos. Agora, se nada mudar, nos próximos 5, nós veremos aumentos de depressão. Agora, depois dos 5 anos, eu não sei, sabe por quê? Porque as políticas públicas vão agir. As pessoas não morrem mais tanto de infarto. Por quê? Não é uma doença? O infarto, não sei se é uma doença, não sei se o termo é doença exatamente, mas é um evento em saúde, é um evento da saúde. Não vou saber o nome. Talvez. E o poder público talvez seja uma doença, deve ter uma categoria. O poder público se organizou para você tratar o infarto. Assim vai acontecer com a depressão. Porque é a 4ª doença mais incapacitante do mundo. A 4ª? A 4ª. A primeira, se eu não me engano, é problemas de coluna, dores lombares. A minha já doeu só de você falar. Exatamente, a minha também. Sofro com esse problema. E a segunda? Você sabe as 4? Não sei as 4. A ansiedade está no top. Não, a depressão tem mais fardo, tem mais impacto na vida do que a ansiedade. Se eu não me engano, é o 4º. Vai ser a segundo as perspectivas da OMS em 2030. Como é que faz, por exemplo, é claro que é preciso passar por um profissional para que ele faça um diagnóstico, isso é claro, mas como é que eu percebo a diferença entre eu ser ansioso ou estar ansioso? Por exemplo, do transtorno de ansiedade para uma ansiedade, por exemplo, amanhã tem entrevista com o Kurt Hamann, eu estou ansioso para entrevistá-lo, mas é uma ansiedade natural. Né? Eu estou ansioso para conhecer uma garota com quem eu conversei e nós vamos nos encontrar pela primeira vez. Estou ansioso porque amanhã é meu primeiro dia de trabalho. São ansiedades naturais. Sim. Quando é que isso vira uma doença, vira um transtorno de ansiedade? Primeiro, quando você começa a sofrer muito. A dor que a gente falou, quando as emoções ficam extremamente desconfortáveis.
e começa a atrapalhar a sua vida, quando começa a produzir prejuízo. E não é prejuízo de ir no trabalho, é, por exemplo, poxa, eu não uso mais no relógio, eu não consigo mais ir na rua, eu fico com medo das pessoas me julgarem, eu não consigo olhar no olho das pessoas, eu não consigo me inscrever em nenhuma prova, eu não consigo decidir meu futuro. Então a pessoa vai ficando ansiosa e desesperançosa. E isso vai se arrastando. Então há um sofrimento e há um prejuízo nas suas atividades diárias. Desde lavar os pratos, desde tomar banho, até, claro, socializar, trabalhar, assim por diante. Cara, adorei ter você aqui. Não poderia ser com uma pessoa diferente a abertura desse programa, porque todos os nossos papos são muito bons. Você vai voltar aqui, tá? Inclusive, não só para mais uma entrevista, para mais um papo, Sim. como também para mais uma mesa. Haverão outras pessoas aqui, a gente vai fazer uma mesa bacana. Discussão. Isso, para a gente conseguir interdisciplinar algumas áreas do conhecimento. Esse é um projeto que a gente vai colocar em vivo logo, logo. Claro. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre. Adoro ter você aqui. Agora adoro falar com você. Igualmente. E eu espero que você volte breve e mais vezes. Além de primo, você é um amigo. Isso é muito bom. Valeu. Cara, e só mais uma coisa, eu você amo esse ajudou cara. muito, porque é um papo, né? Eu acho que essa é a ideia. É para ser um papo. É um papo e eu acho que conseguimos, né? É uma tribuna livre aqui, que a gente vai receber gente de todas as ideologias. É a conversa que as pessoas... Exatamente. Com todas as ideias, com todas as opiniões. Claro, nada que ultrapasse os limites do bom senso. Mas aqui a gente realmente, a ideia é receber todo mundo. Se você gostou desse papo, curte, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar, manda para alguém que você acha que não vai gostar, mas manda. A gente realmente precisa da força de vocês, dessa força aí agora que a gente está começando. Foi muito bom, vai ser melhor a cada programa e eu espero que vocês acompanhem a gente aí agora nesse novo formato que a gente está aqui para passar conhecimento para vocês. Valeu, tchau. Tchau. Foi do caralho, velho, Madão. Pode ir. Já. Corta.